Alô, tudo bem? Meu nome é Ronald de Almeida. Estou fazendo mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade, tá? Se estão gostando dessa série de vídeos, dê o seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal. Se não estão gostando, nos ajude a si mesmo, tá certo? O importante é que nós estamos divulgando a verdade da palavra de Deus, né? De pouquinho em pouquinho, de gotinha em gotinha, o balde se enche. A mesma coisa é vendo esses vídeos desta qualidade, desse tipo que nós fazemos, em que de pouquinho em pouquinho, à medida que for vendo os vídeos de um por um, aí o seu conhecimento com certeza vai aumentando. É como diz um provérbio, né? Se você aprende uma coisa por dia, então você vai aprender 365 coisas por ano. Entendeu? De pouquinho em pouquinho. Hoje, mais uma vez, vou defender Ellen White, uma das fundadoras da igreja. Tá? Jeremias 28:9 diz: o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será reconhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, o enviou. Olha, Jeremias estava desafiando os falsos profetas. Ele disse a esses falsos profetas da corte do fraco rei Zedequias naquele tempo. Era um rei fraco. Preferia ouvir a voz de pessoas mentirosas do que a voz da razão. E essas pessoas mentirosas eram os falsos profetas que estavam na corte do rei. Quer dizer, se estavam na corte do rei, era porque eram bem-vindos pelo rei. Aí Jeremias desafiou: olha, o profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus é aquele que diz que vai acontecer tal coisa e a coisa se cumpre. Quer dizer, o verdadeiro profeta diz o que acontece no futuro e as coisas se cumprem. Mas tem pessoas que têm difamado a serva do Senhor, Ellen White. Uma das mentiras que tem pregado sobre ela é que as profecias dela não se cumprem. Eles distorcem, mas eles distorcem com uma desonestidade tamanha. Eu fico revoltado com isso, com a desonestidade com que esse povo fala. Minha gente, olha, quem tem a verdade não precisa caluniar. Não precisa ser desonesto. Mas quem não tem a verdade, tudo que pode fazer é caluniar mesmo, né? É mentir, porque não tem a verdade, aí não tem outra opção a não ser usar de trapaça. Como eu falei, uma das mentiras que pregam sobre ela é que as profecias dela não se cumprem. Irmãos, na verdade, eu tenho autoridade para falar porque eu já vi vários livros dela. Então eu tenho autoridade para defendê-la. E os que falam mal dela só vê um livrinho aqui, ali, outro livro. Então pronto, aceite meu conselho. Se você nunca leu um livro de Ellen White, não julgue. Não diga que presta ou se não presta, tá bom? Na verdade, mais de 80% das profecias de Ellen White já se cumpriram. Mais de 80%. E 20% falta, né, para se cumprir. Mas esses 20% está se cumprindo. Está se cumprindo. Entendeu? Então,
eu vou mostrar algumas dessas profecias que já se cumpriram para vocês verem que realmente era uma profetisa de Deus, aleluia. Por exemplo, no tempo dela não existia essa expressão chamada assim, buraco na camada de ozônio, não existia isso. Efeito estufa. Não existia também a expressão aquecimento global, porque naquele tempo nem sequer conheciam essa camada de ozônio. A ciência ainda naquele tempo não estava avançada. Mas olha só o que ela falou. Ela falou que no futuro as águas do mar e do oceano vão invadir as cidades litorâneas. Não é isso que os cientistas estão falando também? Tem até cientista ateu que está dizendo isso. As águas do mar e do oceano vão invadir as cidades litorâneas, do litoral, da costa, como Recife, Paraíba, né? João Pessoa, parece que Maceió, né? Vão ser invadidas pelas águas. As queimadas serão cada vez mais intensas. Por quê? Por causa do efeito estufa. Vai fazer com que a vegetação fique seca. E isso vai gerar queimadas cada vez mais intensas. Porque uma vegetação seca atrai incêndio. Vegetação verde nem tanto, né? Mas vegetação seca atrai incêndio. E realmente pergunte à ciência, aos cientistas, se isso não está acontecendo. As geleiras do Polo Norte e Sul se derreterão. Olha outra profecia dela aí. As geleiras do Polo Norte e Sul vão se derreter. É como eu falei, né? Quem foi que disse isso a ela? Porque, como eu falei, no tempo dela, olha, ela morreu lá para 1915, no tempo dela, nunca ouviu falar nesse negócio de buraco na camada de ozônio, nunca ouviu falar. Isso só foi descoberto na década de 80, que estava havendo um buraco na camada de ozônio. Ellen White também profetizou a respeito do grande terremoto de São Francisco e Auckland. Isso aconteceu em 18 de abril de 1906, mas 2 dias antes, ela falou e descreveu sobre essas calamidades, que é o terremoto, nessas 2 cidades. Falando de muitas mortes, muitos prédios desabando, e realmente aconteceu. As modas imorais invadiriam as igrejas. Modas imorais. Meus irmãos, no tempo em que eu era batizado, no final da década de 80, não existia isso, uma irmã da igreja, andar com roupas sensuais, roupas provocantes. A gente reconhecia uma crente na rua pelas roupas. Quando a crente andava na rua, o povo dizendo: isso aí é crente, olha a roupa dela, toda composta. Aquela ali deve ser uma mulher promíscua, olha a roupa indecente da mulher. Quer dizer, naquele tempo tinha diferença de crente para pessoa do mundo. No meu tempo. Mas antes, Ellen White disse que as roupas imorais iriam invadir as igrejas. Está acontecendo ou não? Ou você acha que as crentes de hoje estão se vestindo feito freiras, né? Estão se conscientizando, usando roupas do tempo de Charlie Chaplin, do cinema mudo. De forma nenhuma. Vai de mal a pior. Não está havendo diferença entre crente e gente do mundo. Não está. Ela profetizou a diminuição do racismo.
ela vivia no tempo em que existia ainda a escravidão. Foi abolida no tempo dela. Mas existia nos Estados Unidos leis de segregação racial. Por exemplo, é um dos muitos exemplos, né? Um negro não pode entrar em transporte onde tem gente branca. Por exemplo, no vagão de trem, não pode ter negro e branco no mesmo vagão. Os banheiros da escola, tinha banheiro que era para negro e banheiro que era para branco. Tá vendo? Era o racismo naquele tempo. Ellen White profetizou: isso vai acabar. O racismo vai diminuir cada vez mais no mundo. Tá certo, hoje em dia existe racismo ainda. Mas nada se compara com a década de 50, de 40. Nada se compara com isso. Profecias de Ellen White se cumprindo. O ecumenismo e a grande perseguição que esse movimento provocará. Vocês sabem o que é o ecumenismo? Sabe o que é isso? Eu vou dizer o que é. Não é obrigado a acreditar não em mim, viu? Não precisa acreditar não. Mas quando vê se cumprir, se lembre do que eu estou falando hoje, viu? O ecumenismo é o seguinte, é a união do catolicismo, espiritismo e protestantismo. Esses três poderes vão se unir e vai perseguir os que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, da mesma forma que Roma perseguiu o povo cristão no passado, com morte, a mesma coisa nos dias de hoje. Ó, veja, quando vocês ouvirem essa notícia de que o espiritismo está fazendo parte do ecumenismo, está se unindo com catolicismo e protestantismo, quando vocês verem isso, então lembre-se do que eu falei agora. Olha, trevas não se mistura com luz. O teu pastor vai estar defendendo o espiritismo? Vai? Saia dessa igreja, vai procurar uma igreja que pregue só a Bíblia. Saia dessa igreja. As igrejas ecumênicas são igrejas do Satanás. Você não consegue ainda enxergar a verdadeira igreja de Deus? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdadeira igreja, a verdadeira religião. É a Bíblia Sagrada. Porque, veja a lógica, né? Veja a lógica. Religião geralmente foi algo criado por homens. Religião. Deus não deixou religião na terra, Deus deixou a Bíblia. Portanto, a religião que segue só o que está na Bíblia, essa sim é a verdadeira religião. A verdadeira religião é a Bíblia. Você não precisa estar procurando, eu vou pesquisar de igreja em igreja para ver o que é melhor. Não, sim, eu faço não. É só ler a Bíblia e pronto. Aí você vai saber o que a igreja prega, o que é a verdadeira religião. É só ler a Bíblia. Entendeu? A Bíblia é muito clara. Em breve, vou falar também da questão da constelação de Órion. Vai ser meu próximo vídeo, tá bom? A questão da constelação de Órion, que é mais uma profecia incrível de Ellen White que está se cumprindo, que fala da constelação de Órion. É astronomia. Mas no próximo vídeo, tá bom, irmãos? Eu prometo, o próximo vídeo vai falar dessas coisas. Mas, por enquanto, eu desejo que o seu entendimento da Bíblia aumente cada vez mais. É o meu desejo em nome de Jesus.